Este seria mais um vídeo, mais um filminho qualquer, se nós ignorássemos o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Mas nós sabemos que esse filme aí, ele retrata exatamente o sofrimento de que Jesus teve por cada um de nós. E eu fiz questão de trazer isso para vocês, esse pequeno, cortezinho que foi feito no filme Passion, para que vocês compreendam o que será a palavra dessa noite, baseada exatamente nessas cenas que nós acabamos de ver. O que nós vimos ali, que a perna dos ladrões que estavam exatamente do lado do Senhor foram quebradas para que a morte deles fosse apressada, que era um costume para aqueles que eram crucificados. Mas profeticamente falando, no livro de Isaías, dizia que nenhum osso do corpo dele seria quebrado. E vocês viram na cena que não houve, E para constatar se realmente ele estava morto, o que aconteceu? O capitão dá ordem para o soldado para dar uma lançada nele, enfiar a lança nele, E nesse momento que ele é transpassado, vocês viram ali na imagem que o véu se rasga. Amém? Glória a Deus. Abra a Bíblia de vocês na Epístola de Hebreus, no capítulo 10, nós vamos ler do verso 19 ao verso 25. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo como sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir através desse tempo para que Ele, através do seu Santo Espírito, nos esclareça tudo o que nós necessitamos a saber desta passagem, para que realmente nós possamos cumprir cabalmente tudo o que a palavra do Senhor determina para que façamos, para a honra e glória dele mesmo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: Jesus está bem perto de nós. Amém, irmãos? O Salmo 121, verso 5 diz: o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua
direita. Veja como esse Deus é um Deus presente, né? Como o Senhor Jesus é um Deus presente. Ele está do nosso lado. Falei ontem aqui na INC, né? E como vocês sabem, esse louvor que eu pedi para que tocasse, Alô meu Deus, é como se um cristão estivesse falando, ligando para o Senhor nessa canção, nesse louvor, nessa poesia que faz o padre Zezinho para Deus, como se um cristão estivesse ligando, alô meu Deus, esse cristão que está fora da igreja, esse cristão que estava tempos fora da igreja. Vocês veem retratar exatamente nessa letra, né? Até uma parte do filho pródigo, que andou por esse mundo gastando só matérias, né? Mas não via a hora de voltar. E a comparação que ele faz com a andorinha é extraída exatamente do Salmo 84, que nós já pregamos aqui, mas nunca, né, é demais lermos novamente, principalmente esses 4 primeiros versos do Salmo 84, que diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos. Esse salmo era um salmo de romagem, em outras palavras, um salmo de romaria. Não era comum com que os crentes participassem de culto no templo todos os domingos, todos os momentos que tivessem a oportunidade. Por quê? Porque eles moravam muito distante. E pelo menos uma vez por ano, essa satisfação era tomada de cada um de ir na casa do Senhor. E como a gente vê no Salmo, não é? Uma vez que a gente contextualiza com esse Salmo, só o fato dele chegar na porta do templo, ele já se considera abençoado. Então era um salmo de romagem, de romaria que eles vinham cantando, não é? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha isso, irmãos, olha isso. Veja quantas pessoas que estão distantes, que gostariam exatamente de contemplar isso que a gente tem a oportunidade de fazer todo domingo. E às vezes a gente arruma um caminhão de desculpas para não vir na casa do Senhor, não é? Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhotes, até mesmo nos teus altares. Já expliquei para vocês que essa visão daquele que entra na casa do Senhor e contempla do lado do altar, num cantinho do altar, um ninho de pardal. Em tempo vê as andorinhas voando pelo templo, também encontrando o seu ninho, que ali estão seus filhotinhos. Aí o salmista, ele tem aquela visão e contempla, né, já da satisfação de estar dentro da casa do Senhor, que ele queria exatamente morar dentro da casa do Senhor e ali criar os seus filhos, como o pardal e como a andorinha. Até mesmo dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados, eles clamam. Em outras palavras, bem-aventuranças é a mesma coisa que dizer felizes são vocês, felizes somos nós, né? Bem-aventurado, então, felizes são os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amém, irmãos?
Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós sabemos que salmos são poesias, são louvores, são cânticos de louvor e adoração, não é? O louvor nós já temos por entendimento que é a maneira que nós expressamos o agradecimento por tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Amém? E aqui a gente vê exatamente esses salmistas contemplando a oportunidade de vir num culto, de participar exatamente da casa de Deus, de frequentar a casa de Deus e até mesmo de morar na casa de Deus, conforme essa comparação do salmista com relação aos pardais e às andorinhas. O contexto nós já pregamos aqui, Hebreus, e vocês sabem que esta epístola aos Hebreus, ela foi escrita para os judeus crentes em Jesus, daquela época, e claro, como também para os crentes de todas as épocas. Em outras palavras, o que o autor de Hebreus está falando para as pessoas, para os crentes daquela época, ele está falando aqui também para nós nessa noite. Amém, irmãos? Vamos pedir sempre em reflexão que o Espírito Santo seja o nosso instrutor, seja o nosso professor, seja o nosso esclarecedor de tudo que o autor de Hebreus está escrevendo aqui. Esta epístola, ela tem por base revelar as coisas que ficaram para trás e aqui estão diante de nós. Em outras palavras, olha para a tua vida agora, veja quantas coisas que já passaram na tua vida, quantas coisas que você deixou já para trás e quantas coisas que nós temos de expectativa pela frente. Amém? E aqui exatamente é um divisor, do Antigo e do Novo Testamento, mostrando exatamente as conquistas que nós já obtivemos, que nós já adquirimos em Jesus. E Hebreus deixa isso muito bem claro, onde que ele diz no verso 1, ou melhor, no capítulo 1, dos versos 1 e 2 de Hebreus, escreve assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de maneira muito diferente, ou melhor, de muitas maneiras, mas nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou o herdeiro de todas as coisas e por meio dele, de quem também fez o universo. Hebreus mostra para cada um de nós com clareza a unidade existente entre o Antigo e o Novo Testamento. Hebreus nos exorta, em outras palavras, nos encoraja a participarmos do que nós já somos em Cristo Jesus. Eu já falei que toda a Bíblia ela tem um significado, cada livro ele tem um significado para nós, e quando nós contemplamos essa carta, essa epístola aos Hebreus, nós vamos ver aqui diversas pregações, como se fossem diversos sermões que Hebreus escreve, que o autor de Hebreus escreve, diante do que ficou para trás e das coisas que estão diante de nós. Nós já somos participantes da graça. Quando ele está escrevendo exatamente para aqueles crentes daquela época que sofriam uma pressão muito grande em permanecer no cristianismo, ele está escrevendo exatamente das pessoas que hoje têm a oportunidade de contemplar essa graça, dando graça, por esse favor imerecido de graça que nós já adquirimos, e que às vezes não leva com sinceridade, digamos assim, com responsabilidade e até mesmo com
disciplina aquilo que nós deveríamos fazer, por esse momento que nós estamos vivendo, por tudo isso que Jesus significa para nós, por isso que Ele passou. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo uma cena dessa, não consigo fazer outra coisa a não ser chorar. Hebreus, no capítulo 2, verso 1, escreve: por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos dela. Irmãos, quanta pessoa que já bate no peito e acha que não precisa mais de nem frequentar a casa de Deus. Percebe que isso para cada um de nós é uma oportunidade que nós estamos tendo de rendermos louvor, de darmos graça a esse que incansavelmente fez e faz muita coisa para cada um de nós. E às vezes a gente se acha obrigado a frequentar culto. Às vezes a gente vem num culto, se lamentando do que nós deixamos para trás. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso se aplica até em relacionamento, não é só em comida, não é só em bebida, não é só em conforto. Amém? Muitas igrejas nos dias de hoje estão resgatando, trazendo de volta práticas do Antigo Testamento, tipo objetos, ritos, adivinhações, profecias, que ficaram para trás de alguma forma. Muitos estão desenvolvendo pregações distorcidas, ensinando um texto fora de contexto, criando um pretexto. Em outras palavras, dá a impressão aqui que o pastor pegou esses versos agora para fazer com que vocês fiquem o pé dentro da igreja. Mas não é eu falando, é o Espírito Santo de Deus falando através das palavras, que é muito importante a tua participação. Principalmente naquilo que foi dito ontem aqui na que é interessante nós continuarmos nesse assunto, porque o que a gente está buscando nesse mundo é permanecermos exatamente nessa graça, nessa oportunidade que Cristo na cruz conquistou para cada um de nós, para que nós, firmados nessa rocha, firmados nessa fé, dando esse testemunho de disciplina, de sujeição, de compreensão à palavra dele, e nós vamos contagiar as pessoas que estão do nosso lado, e que elas que vão popular os assentos vazios que estão do lado de cada um de vocês. Amém? Amém. É tendo essa sujeição à palavra, aquilo que eu falo sempre quando você ouve um comichão daqueles que estão de fora, o diabo é perspicaz. Eu li um livro esses dias que dizia o seguinte: o diabo ele nunca vai se apresentar para você com chifre e com rabo todo vermelho, com os dentes te assustando. Muito pelo contrário. Às vezes ele vai usar um parente próximo teu para te tirar dos caminhos do Senhor. Vai vendo. Vai vendo. Ele é astuto e ele não desiste. Não bata no teu peito que você está de pé e que você não vai cair. Porque a própria palavra diz: aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Amém? Muitos, pela falta da leitura bíblica,
passam a endeusar, né, melhor dizendo, estão aí endeusando os seus líderes, tipo esses pastores que se colocam ungidão, né? Só faltava ter o anel de teólogo ou de pastor e dar para os crentes beijar, né? Irmãos, nós temos que compreender que na igreja, nós somos o corpo, da qual Jesus é a cabeça. É Ele quem dá a direção. Tudo é para Ele e tudo vem por intermédio dEle. E muitas pessoas, pela preguiça, eu posso dizer assim, de não contemplar uma leitura bíblica, fica na mão dessas pessoas que estão, né, guiando, tipo cego, conduzindo cegos. Porque o que se acha ungidão atrás de um púlpito hoje, me desculpe, irmãos, esse cara só está contraindo o jugo para a vida dele. A palavra diz que nós não devemos. Jesus não usurpou, mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou o lugar de Deus. E tem muitos pastores, tem muito apóstolo, tem muito bispo que estão aí abusando, usurpando do poder de Deus, dizendo ser ele o tal. E os crentes que estão submissos a isso, que não têm um compromisso, não têm uma disciplina de uma leitura bíblica para poder desmascarar esses ungidão, fica comendo ração, fica comendo migalhas pela mão desses que, né, estão cavando a própria cova. O que Hebreus está mostrando para nós nessa noite é que muitas coisas irão ser acenadas para que a gente saia do caminho do Senhor. Por isso que eu fiz questão de introduzir essa ministração com os louvores que a gente trouxe aqui. Se vocês forem analisar numa forma contínua, não é? Mostrando exatamente que a casa do Senhor, que nós devemos dar graça e contemplar exatamente essa proximidade que Cristo tem com cada um de nós, aonde que Ele busca total intimidade com cada um de nós, porque o véu se rasgou. Quando Ele foi transpassado por aquela lança, o véu no tabernáculo se rasgou. Não existe mais nada que impede de você chegar ao Santo dos Santos. Claro, eu poderia dizer que uma coisa que pode impedir você de chegar no Santo dos Santos, ainda que não impede, mas é dessa maneira que nós deveremos chegar, sendo santo, porque Ele é santo. Muitos, mas muito, irmãos, muitos. Eu já estudei vários, eu já busquei exatamente a compreensão de vários métodos, né, que fazem muito mais refém do que discípulo. Está cheio de métodos nas igrejas. Está cheio de siglas de discipulado, é isso, é aquilo, né? Que as pessoas passam a obedecer mais o líder dela, propriamente dito, do que a Jesus. E nós sabemos que o maior culto que nós devemos prestar nessa vida é fazer a vontade de Cristo. Uma vez que eu estou fazendo a vontade de Cristo, eu vou andar do lado de um líder. Eu vou compreender exatamente se esse líder está também debaixo das Sagradas Escrituras, se está inteirado com as Sagradas Escrituras, se está me liderando. Amém? Os judeus não convertidos ao cristianismo faziam de tudo e usavam de todo tipo de argumento para tirar a fé cristã desses
convertido ao cristianismo. Em outras palavras, eles chantageavam essas pessoas até com emprego. Se vocês forem analisar os primeiros passos da igreja primitiva, muitas pessoas que foram aceitando a Cristo e deixando exatamente de ser judeu, saindo das sinagogas, né? Os prosélitos, os recém-convertidos, eles eram chantageados, perdiam o emprego. Por quê? Porque o judeu queria exatamente fazer com que essas pessoas não seguissem a Cristo. Eu não preciso dizer para vocês que uma boa parte ainda dos judeus existentes no mundo não acreditam em Cristo Jesus. E nós sabemos que para Deus só há um caminho. É Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os judeus, eles apresentavam a lei de Moisés como superior. Eles falavam de uma forma contrária sobre tudo que se relacionava a Cristo. Hebreus, no capítulo 3, verso 5, explica para os crentes daquela época, como para cada um de nós, que Jesus Cristo é maior que Moisés, porque ele é o Filho de Deus. Moisés, diz a palavra, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. O maior fenômeno existente, e isso não é, digamos assim, apenas uma estatística, e sim a realização de uma profecia. Muitos, mas muito hoje, que um dia chegaram na frente, ou diante de um clamor, ou diante de um conhecimento de que Jesus significa para nós e para eles, num determinado momento aceitaram a Jesus, e hoje estão fora da casa de Deus, estão distantes da casa de Deus. Eu já disse a vocês, falando exatamente pelo meu testemunho, eu não posso tirar o pé da igreja do Senhor. Eu tenho um passado que me condena, como muitos têm passado que condena e brinca com essa situação. Eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que essas pessoas são muito atormentadas quando saem da casa do Senhor, ou então estão entrando num nananenê que o diabo está fazendo, porque ele é mestre em cauterizar as mentes, ele é mestre em fazer com que as pessoas durmam e não encarem a realidade. Porque se um dia você foi meu, você vai voltar para mim. Pode ter certeza que ele bate no peito falando exatamente assim com relação à tua vida. Hebreus, ele falou ontem e fala hoje da mesma maneira. Ontem tinha finalidade de permitir que judeus daquela época deixassem o cristianismo e voltassem às velhas práticas, já que os ritos, sacrifícios da lei mosaica eram imperfeitos e ineficazes, em outras palavras, impotentes. Hoje nos alerta para o perigo da incredulidade, da desobediência e da apostasia. Eu já li para vocês uma entrevista que teve, talvez vocês não se recordem, mas isso está bem vivo, principalmente diante dessa ministração, que uma reportagem na revista Eclésia, já li isso há um tempo atrás, que em 2020, 2022, a comunidade cristã evangélica, em outras palavras, o protestante, no Brasil,
seria em torno de 50%. Só que hoje essa população, ela, digamos assim, ocupa o lugar de pessoas apostatadas, como também de prisioneiro, como também de pessoas que estão aí se perdendo cada vez mais nesse mundo, pessoas que estão confundindo, não é, o que é servidão a Cristo, confundiram num determinado momento o que é servir a Cristo e o que é ser participante desse mundo que jaz no maligno. Hebreus, ele mostra para nós claramente essas coisas. Hebreus no capítulo 3, versos 7 e 8, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o coração, como na rebelião no dia da provação do deserto. Muitas pessoas acham, bem naquela situação, isso eu já sei, isso eu já sei. É um endurecimento de coração, é exatamente a falta dessa flexibilidade de ouvir o que o Espírito fala para a igreja. Aqui vocês estão ouvindo agora a minha voz, mas dentro do coração de vocês é o Espírito que está falando. Se você permitir, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando nós estamos diante do único e perfeito sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos provar o verdadeiro progresso em nossa vida, observando exatamente das coisas que estão lá atrás, que ficaram para trás, e o que estamos vivendo hoje em Cristo Jesus, de onde Cristo nos tirou, daquela escuridão, daquelas trevas, e o que nós vivemos hoje através da graça. Nesses versos da Epístola aos Hebreus, nós encontramos exortações que nos dão a real certeza do verdadeiro descanso que é Jesus. Primeira exortação: intrepidez. Em outras palavras, a alegre confiança de quem tem comunhão com Jesus. Verso 19: temos acesso livre, em outras palavras, privilégio de estar na presença de Deus. O acesso que foi aberto na cruz, mais uma vez naquela cena quando Cristo é espetado por aquele soldado que com a lança transpassa a ele, o véu se rasga. Se nós observarmos o livro de Levítico, quando Deus, ele passa as instruções, a ordem, melhor dizendo, em forma de instruções para Moisés, como ele tem que construir o tabernáculo, é uma leitura rica, irmãos. Vocês vão ver o quanto esse Deus é rico em detalhes, na construção do tabernáculo. Quem não teve a oportunidade de contemplar essa leitura, faça. Vocês vão ver os detalhes que Deus vai pedindo exatamente para que Moisés faça. Depois de construir o tabernáculo, e colocar a arca da aliança lá dentro, no local chamado Santo dos Santos, as pessoas tinham acesso dentro do tabernáculo até antes do véu, porque o véu estava ali como demarcando, digamos assim, até onde os crentes poderiam chegar naquela época de Moisés. A partir dali só entrava o sacerdote, só entrava Moisés, que tinha essa conversa com Deus constantemente.
O que mostra para cada um de nós é que Deus, naquele instante, falava com alguns, só no Santo dos Santos. E quando Deus dá todas essas ordens, Ele diz que estaria ali presente, não é? E que Ele desceria em forma de uma fumaça, que isso é chamado de Shekinah, não é? Até os 2 querubins. Em cima da lança, nesses detalhes requintados de Deus, nessa explicação minuciosa que Ele faz da construção de todo o tabernáculo, da construção da arca, tinha 2 querubins, que basicamente era a tampa, né, da arca, e a Shekinah de Deus, em outras palavras, o Espírito Santo, ele descia, né, em forma de nuvem, e pairava ali, e ali ele conversava com Moisés. Onde que eu falo para vocês que quando Moisés saía dali, esse resplandecer, essa bênção era tão grande que as pessoas não podiam olhar Moisés. Ele vinha todo enrolado num lençol, porque se as pessoas vissem esse resplandecer nele no primeiro instante, né, ele ficava enrolado no lençol até que esse resplandecer fosse diminuindo e que as pessoas pudessem contemplar ele nessa visão tão sublime, tão sagrada, de que é estar na presença de Deus. O véu se rasgou. Hoje qualquer crente tem acesso ao Senhor. Olha que maravilha. Não tem mais distância nossa com relação ao nosso Deus e Pai. Muito pelo contrário, Jesus está aqui agora passeando pela igreja. Ele é a sombra, conforme diz o salmista no Salmo 121, verso 5, Ele é a sombra à nossa direita, esse Deus recorrente, esse Deus de perto, não mais esse Deus de longe. Tem pessoas que olham Deus como ele se fosse aquela estátua, né, do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, imaginando que Ele está lá em cima e nós aqui embaixo, mas ao contrário, Ele está do nosso lado, aonde que nós podemos recorrer a Ele, chegar diante dEle, conversar com Ele, entrar na casa dEle, no Santo dos Santos, sem mais nenhuma distância, muito pelo contrário, esse Deus está perto de nós, é próximo de nós. Amém? O véu se rasgou. O acesso que foi aberto na cruz, ao orarmos, nós entramos em sua presença. Ao clamarmos, ao solicitarmos, nós já entramos na sua presença. Já nos aproximamos de Deus pela fé. E estaremos inteiramente um dia em sua presença diante do seu altar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A segunda exortação, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, versos 20 e 21. O véu, mais uma vez, já não bloqueia mais o acesso ao nosso Deus, ao contrário, o sofrimento de Cristo na carne, né, removeu esta barreira para sempre. Quando o seu corpo foi rasgado na cruz, através dessa cena que nós acabamos de contemplar aqui nesse compactozinho que a gente assistiu aqui, de 3 minutos desse vídeo extraído do filme Paixão, né? Mostra exatamente que o corpo dele foi rasgado na cruz. E ao mesmo tempo que o corpo dele foi rasgado na cruz, o véu entre Deus e os homens também foi rasgado. Nós estamos perto do Senhor, nós estamos muito perto de Deus. Amém? Jesus amado. É Cristo o grande sacerdote, o grande sumo sacerdote. Terceira exortação,
Aproximemo-nos, guardemos firme. Deus é fiel e cumpre o que promete. Consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos o amor e as boas obras. Com o coração sincero, aonde que não pode haver nenhum tipo de fingimento, nós devemos entrar na presença desse Deus em espírito e em verdade. Nós devemos pedir para que esse Deus, na nossa consagração, nós devemos pedir para que esse Deus nos capacite a melhorar o nosso testemunho, para que nós possamos alcançar esses nossos, que nós, pelo nosso conhecimento, sabendo exatamente que a nossa fé está nos salvando, que essas pessoas ainda não têm essa fé que nós temos, portanto elas estão morrendo por ainda não ter confessado Cristo como seu Senhor e Salvador. Elas não contemplaram ainda com um olhar espiritual, com um olhar espiritualizado, tudo o que Cristo já fez, está fazendo e fará por nós eternamente. Acha que o fato de nós virmos à igreja, né, nós vamos pegar um frio aqui e pegar uma pneumonia, conforme foi dito aqui ontem, o testemunho de uma tia para uma sobrinha. Vai vendo, irmãos. Num determinado momento, quando Jesus está falando com os seus discípulos, ele dando uma série de instruções, e que Pedro, né, entra como tipo, não, isso aí deixa que eu resolvo, isso aí não é bem assim. Jesus cala ele, dizendo: vai de reto, Satanás. Aprenda a falar vai de reto, Satanás, até mesmo para as pessoas que venham te tirar da presença do Senhor. Que pode ter certeza que o dominador desse mundo está influenciando essa pessoa para te tirar do caminho do Senhor. Começa assim, um dia, né? Eu não vou porque tem uma festa. Um dia, irmãos, o que eu estou fazendo aqui é admoestar, é o que Hebreus está falando para todos esses crentes daquela época, como para nós também. Nós devemos admoestar as pessoas, por isso que essa repreensão que eu estou fazendo para vocês atribui que é o maior amor que eu tenho por cada um de vocês. Eu quero ver vocês no céu. Amém? Eu quero encontrar vocês no céu. Por isso esses alertas, por isso que a Bíblia nos alerta a todos os instantes. Nós estamos aqui para um fortalecer o outro. Nós estamos aqui para caminhar em unidade, para caminhar em irmandade. A carne é fraca, irmãos, por isso que a gente tem que se manter vigilante. Essa igreja, ela nasceu com o objetivo de denunciar o mundo, de fazer exatamente com que as pessoas se arrependam, de fazer com que as pessoas compreendam o que é viver na graça, esse favor imerecido que o Senhor nos dá. Tanto que a visão que Deus colocou no meu coração, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, esse primeiro comissionamento que Jesus fez, que se faz necessário nos nossos dias. Quantas pessoas que você conhece que frequentavam a casa de Deus e hoje não estão mais frequentando a casa de Deus? Quantas pessoas que trocaram a casa de Deus por churrasco no fim de semana, por bailão? Mas você não está se divertindo, como se isso para nós não fosse diversão. Felizes são, bem-aventurados são. Amém. Hebreus no capítulo 3, verso 12, diz: irmãos, cuidado, para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que nos desvie do Deus vivo. Vai vendo?
Quantos corações perversos e incrédulos estão dos nossos lados? Estão nos afastando exatamente do tempo que o salmista contempla, pelo grau de dificuldade que ele tinha, que não via a hora de chegar e pisar na casa do Senhor. Em plena confiança da fé. Romanos, no capítulo 5, verso 1, diz: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Guardemos-nos firmes os padrões cristãos no mundo que continua em mudança, irmãos. Com a confissão inabalável de fé no Cristo vivo sem vacilar. A Bíblia fala sobre o ânimo doble, que nós não tenhamos esse ânimo doble. Há um dia eu estou, no outro estou murchinho para o caminho do Senhor. Vejam essa cena. O salmista contemplando, olhando aquele ninho, observando aquele ninho e querendo habitar na casa do Senhor, porque ele sabe, se ele estiver lá, os filhos dele vão chegar também. Veja onde que os nossos filhos estão hoje, e que se nós de alguma forma dermos brecha, nós estaremos fazendo muito mais a vontade deles do que a vontade de Deus. Olha o que fala a palavra, não é? Em Hebreus, no capítulo 3, verso 12, vamos ler novamente. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que nos desvie do Deus vivo. Amém. Pois quem fez a promessa é fiel, por isso que nós temos que guardar numa fé inabalável, sem vacilar. Deus é fiel e cumpre a sua promessa. Consideremo-nos uns aos outros no amor e nas boas obras. É necessário estimular esse amor e ter resultados práticos. Os cristãos precisam ficar em alerta com a necessidade do próximo e praticar as boas obras. Nós devemos estar atentos, não é, em desenvolver esse fruto, esse primeiro fruto que é o amor, e esse principal dom que é o amor. A palavra em Coríntios, no capítulo 13, diz que tudo vai passar, as línguas cessarão, mas restará somente a esperança, a fé e o amor. E de todos eles, o amor é o maior. Prove que você ama quando uma pessoa tenta te desviar no caminho do Senhor, fazer com que ela venha onde que ela está te desmotivando você de não frequentar. É sério, irmãos, é sério. E a quarta exortação: não deixemos de congregar, antes admoestemos a todos, pois o dia da volta de Jesus se aproxima. Verso 25. Cristãos devem fortalecer e encorajar uns aos outros. A comunhão estreita é necessário para o encorajamento dos valores cristãos. O perigo da apostasia está na falta dos crentes de não reunirem-se e ajudarem-se mutuamente. O dia se aproxima.
o dia do juízo, porque Jesus já está voltando. Imagine se Jesus voltasse essa noite. Quantas pessoas que já falaram para você não vir no culto que vai ficar em você ir ao encontro de Jesus e essa pessoa ficar? Veja essas pessoas que estão falando para que você não venha no culto, são pessoas que normalmente você ama, que estão no teu convívio. Imagina se Jesus voltasse hoje, essa pessoa estaria com ele ou longe dele? Amém? Concluindo, irmãos, olhem para o que está adiante de nós. A cruz de Jesus. Veja o reino de Deus. Veja nosso verdadeiro descanso, que é Jesus. Contemple o nosso progresso diante da cruz. Deixem as velhas práticas, intrigas e desejos carnais de lado. A cruz de Jesus. Veja o reino de Deus mais uma vez. Peça a Deus agora, através do seu Espírito Santo que está aqui, para te livrar de tudo que te afasta de Deus. Claro, não te livrar dos teus parentes, muito pelo contrário. É orar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão te afastando de vir à casa dele. Orar para que de repente caiam as escamas dos olhos dessas pessoas, para que elas vejam e venham contigo contemplar a esse que é o autor da vida, a esse que não mediu esforços na cruz para nos reunir como igreja, reunir nos seus átrios, reunir na sua casa, não é? Peça ao Espírito Santo. Declare a sua fraqueza diante dele, peça perdão, peça renovação, humilhe-se agora diante dele, do seu libertador e salvador, e de vez, irmãos, e de vez, abandone o velho homem, deixe o velho homem como se fosse aquele que ouviu os convites do mundo até domingo passado. Abandone esse homem. Invoque agora o homem espiritual, esse Cânios que já nasceu quando o Espírito Santo veio residir dentro de cada um de nós. Peça exatamente que esse velho homem seja afogado de vez nas águas que nós descemos quando fomos batizados pela água e pelo Espírito. Libere-se, irmãos, peça perdão, liberte-se desse orgulho, dessa soberba, permita que o Espírito Santo, encontre através dessa admoestação um coração afável, um coração aceitável, um coração que eu poderia dizer domável, um coração receptivo à palavra do Senhor. A Bíblia diz que a soberba, ou da soberba, precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Foi o orgulho que derrubou o diabo, e ele quer provar diante do seu orgulho que Deus é errado e você é o certo. Seja sustentado por Cristo Jesus, e não por esse orgulho que está te enchendo de rancor, amargura, permitindo que o inimigo te faça marionete. Mas ao se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, verso 24. Abandone o pecado que está virando rotina na tua vida, iniquidade.
ande em renúncia e em santidade. Santidade são as bem-aventuranças, essa felicidade que Deus quer exatamente com que a gente contempla sempre ao ouvirmos a sua verdade. Para de brincar de fé, para de brincar de crente, apresente exatamente as suas atitudes para essas pessoas que você quer alcançar, atitudes verdadeiras de quem um dia confessou que está mudado. Se você não fez isso hoje, faça isso agora, enquanto há tempo. Jesus está voltando. Amém, irmãos? Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por mais uma vez o Seu Espírito Santo falar à igreja, Senhor, através de admoestações, que nós compreendemos que as admoestações são repreensão com amor, porque tudo que parte do Senhor é na expressão mais pura do que é o amor ágape, esse amor desinteressado, esse amor que Cristo teve quando foi para a cruz e sofreu escárnio, e sofreu maltratos, foi dilacerado por cada espinho que penetrou no seu corpo, foi perfurado, para que eu e cada um dos meus irmãos tivesse acesso a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, por cumprir a determinação do nosso Deus e Pai, de levar cabalmente, ou seja, até o fim, o plano de Deus para a vida de cada um de nós, que é nos salvar, nos tirar desse mundo que jaz no maligno, nos tirar das trevas e nos colocar na verdadeira luz, nos mostrar que o verdadeiro caminho é o reino celestial, que aqui nesse mundo nós só estamos de passagem. Obrigado, Deus, por nos mostrar que o inimigo, ele usa de estratégias até um tanto quanto asquerosa, nojenta, usando dos nossos familiares para nos desviar do seu caminho, Pai. Sabemos, Deus, que uma vez compreendendo a Sua palavra, que vivendo a Sua palavra, nós já estamos derrotando o inimigo através desse culto em reverência a Ti, o único digno de todo louvor e toda adoração. Obrigado, Deus, por trazer cada vida aqui nessa noite, Senhor, e por nos mostrar que nós não podemos nos afastar da Sua casa, estando nós nesse mundo perverso, nesse mundo de maldade, nesse mundo de interesse, e que aqui nós devemos viver em unidade, em mutualidade, dando uns para os outros aquilo que o Senhor tem nos dado de uma forma abundante. Cada palavra Sua, Senhor, cada verso contemplado, interiorizado, dentro do mais profundo do nosso ser, Pai, é bênção que o Senhor está nos trazendo, bênçãos celestiais. Por isso que a Sua palavra diz, com toda sorte de bênção celestiais. Obrigado, Pai, porque sabemos que essa palavra é uma palavra de vida eterna. E se a Tua palavra nos admoesta a mudar o nosso comportamento de vida, porque é assim que o Senhor quer, e nos capacite, Pai, a mantermos essa reverência a Ti, de contemplar e glorificar cada oportunidade que nós temos de vir à Sua casa, de agradecer
por tudo o que o Senhor é nas nossas vidas, por tudo o que o Senhor representa para cada um de nós. Amém, amém, amém. Obrigado.